Bom, primeiro um beijão bem grande. Tá? Olha só, pessoal, eu acho que esse momento é um momento histórico muito importante. Né? A gente teve a eleição no final de semana, trouxe perspectivas, desafios. E o que mais chama atenção, e talvez por isso a ideia da gente fazer uma conversa, é em cima dessa subjetividade, desses discursos, dessa ausência de realidade, desse distanciamento da realidade, e eu diria assim, ó, por uma espécie de uma fanatização que, bem lembrado pelo Gaio, não é de todos, mas é de um grupo significativo que em determinado momento pode inclusive até impor a sua vontade, né? Quais são os mecanismos? Como é que a gente pode fazer para lidar com isso? Quais são as lições? O que que a gente pode aprender? O que que tem atrás de todo esse caldo cultural que a gente poderia, na tentativa vã de sintetizar em uma pequena conversa algumas coisas que pudessem ser positivas? Acho que esse assunto é Pelas damas. para quem adora, para quem faz da palavra o seu instrumento. Então, eu acho que é para psicanalistas mesmo, pessoal. Olha, pessoal, bom estar aqui conversando com vocês. Acho que a gente realmente está passando por um momento que penso ser histórico. E para entender um pouco essa cena, né, que nos apresenta assim, em termos de realidade social, política, enfim, e que nos afeta, né, a partir da eleição última, acho que poderíamos fazer mão assim de alguns itens ou livros, né, ou textos para ajudar a entender essa realidade que, de certa forma, se apresenta não como uma novidade, tá? Não como uma novidade. Aí eu me reporto ao texto Psicologia das Massas, Perfeito. Freud, para tentar entender, assim, porque eu acho que é um estudo que é capaz de organizar conhecimento sobre essas O movimentações, lugar do líder, né? Acho que é fundamental pensar isso. movimentações políticas e sociais e seus efeitos coletivos, né, e subjetivos, e que é exatamente para ajudar a entender assim, ó, o que acontece aí, ou o que aconteceu nessa eleição que produziu, posterior a ela, e antes também, mas agora vamos falar do a posteriori, né? Penso, concordam? Sim, sim. Eu acho que foi perfeito tu trazer esta obra de Freud, né? Porque ela justamente nos traz o gancho para pensar os papéis da igreja, que nós tantos debatemos, né? O papel do exército e o papel do líder, né? E justamente o momento em que o exército, e a gente amplia, né? Para pensar o quanto as forças armadas estão sendo demandadas para estar aliada a um golpe, e em cima de um artigo, né? Que não chancela esse tipo de coisa, né? Porque a nossa Constituição, a intervenção, né? Ela não é para algo que foi já chancelado pela própria democracia, é para outras questões que envolvem a nossa soberania. A Então, leitura está distorcida. né, começando por aí, já Rosinha, vou te pedir para algo. te enquadrar um pouquinho. Tu tá bem pro canto. Isso, Samara. E, bom, em relação a isso, eu acho que a gente tem já posições, a gente tem informação de que, bom, embora os militares não morram de amores por Lula, eles acham que não vale a pena, que não, né? E eu sempre tenho lembrado o seguinte: o momento histórico que a gente está vivendo é diferente. Nós temos uma correlação democrática de forças interna e externas. Nós temos uma América Latina em que há uma emergência da esquerda, né? E, principalmente, nós não temos aquele imperialismo americano que tinha na época da ditadura, que estava fomentando a tortura, os golpes em toda a América Latina. Tanto que Biden, assim como grandes dirigentes do mundo, já estenderam a mão a Lula, né? Então, isso eu acho que entra naquela divisão do campo que eu estou dizendo, do otimismo realista, né? Porque tem uma balança, tem coisas difíceis, sim, vamos ir falando sobre isso.
Mas acho que a base de Freud que tu trouxeste, eu acho que costura muito tudo isso. E eu diria para vocês, assim, com uma certa surpresa, a expressiva votação que este governo teve, né? Eu entendo muitas vezes a ideia de uma oposição a algo que eu não gostaria. Essa ideia eu também entendo. Mas o que me salta aos olhos é a realidade fática de um governo que poderia ser analisado por fatos, e como eu transformo a minha passionalidade ou a minha rejeição a um outro candidato em um elemento para não enxergar essa realidade, né? Para não, enfim, eu confesso assim, a minha fala é muito mais um desabafo pelo espanto e gostaria de saber de vocês como vocês enxergam, o que vocês, que leitura nas entrelinhas vocês conseguem fazer disso? A história ajuda, Pedro, a gente a ler a nossa realidade bastante, tá? Não que a gente não tenha que olhar para frente sempre, mas a gente somos devedores aí de uma história, e se a gente se servir dela, por exemplo, no século XVI, tem um termo de um filósofo, que é o Etienne Labotier, né, que é servidão voluntária. E eu acho que ajuda a pensar assim, ó, por que hoje, né, o que a gente percebeu foi isso, uma massa expressiva, né, quase a metade, né, assim, muita gente, né, uma massa expressiva, apoiando um tirano. Acho que sim. Como isso pode acontecer? Isso já aconteceu, a história nos ensina, ele traz esse termo, então, né, esse conceito de servidão voluntária, onde ela se alicerça, né, em alguns elementos punitivos da cultura, né, e que, em figuras emblemáticas, né, como aconteceu, né, tanto a nomeação do Jair Mito, né, Exato. E porque, assim, ó, então esse sentimento, né, que busca em torno desse líder uma segurança, em nome da vida, né, pró-vida, mas temos que entender aí que essa olha o termo, servidão voluntária, ela tenta dar conta de um sentimento importantíssimo, que é buscar que alguém te salve. Eu, em última instância, sempre penso e sempre componho comigo nas leituras, e acho que a psicanálise ajuda, em pensar o conceito de finitude. Sim, desamparo também, né, primordial. Acho que... Então, as massas, elas vêm dar conta de algo que é muito do individual, tu entende? Mas que, compartilhado, toma uma dimensão, um sentimento tão importante, né? E que eu acho que ajuda a ler, assim, esse teu espanto, né? Então, a gente tem que se servir um pouquinho da história para tentar entender a nossa realidade atual. Acho que a nossa sintonia continua muito boa, e eu quero dizer aqui que isso sempre me encanta nos nossos encontros, porque o que eu vou dizer, Rô, acho que segue na mesma linha, né, do que tu está trazendo, é algo que eu já falei lá numa jornada da Poa, que é algo assim do lugar do mito, né, pegando o Totem Tabu, o mito do pai morto, né, aquela contenção do gozo foi necessária, né, entrar uma intervenção o do totem, do fim, daquele que gozava e os outros não gozavam, mas que era quem mandava, né? Então, a gente tem algo de querer ainda um mito, né? Tem essa repetição do mito. Por isso que eu fiz uma hipótese que até hoje ninguém me contestou e até concordam, que naquela ocasião de 2018, quando Lula estava preso, se ele fosse liberto, ele teria praticamente 80% dos votos, se elegeria no primeiro turno. Porém, ele não transmitiu mais de 35% disso para o Haddad, que não tinha esse lugar de mito, não é? Então, aí é que está a questão.
tem uma parte da população que ela quer um mito, seja ele qual for, e aí tem uma questão muito de um desamparo. E aí eu fiquei me perguntando, Rui e Alexandre, o que aconteceu com esses 80% nesse tempo todo que passou, né? Evidentemente que teve toda essa máquina nazi-fascista produzindo subjetividade, trazendo o horror de um comunismo que nunca existiu, falando em ideologia de gênero, né? Falando da família, claro, heteronormativa, tradicional, enfim, trazendo muito terror. E aí, o que se somou recentemente durante o processo eleitoral? Ameaças, né, de perder emprego, listas de quem é da esquerda, quem é do PT, e essa batida que teve 930 e poucas batidas, né, no dia da eleição, eu nunca vi isso. Evidentemente que isso tudo prejudicou, estreitou mais o nosso número, mesmo que a previsão é que fosse estreita. A gente não tem noção ainda de o quanto se perdeu de voto. Agora, em relação a esse processo de subjetivação, o que me deu consolo, e eu estava antes falando com o Alexandre, é que vendo uma live do grande Rudarwich, né, que é um dos sociólogos muito bacana que nós temos aí na esquerda, ele trouxe um dado de pesquisa da Datafolha, que diz que 15 milhões de brasileiros, que corresponde a 7% da nossa população, esses sim defendem a volta dos militares, essa visão toda discriminadora, militarista, fascista. Isso, para mim, foi um consolo. Por quê? Porque a gente tem que apostar em reverter. Quanta gente ficou com medo, a pessoa humilde com medo, né, de perder uma bolsa lá, perder um apoio, perder um emprego. Então, acho que a gente tem uma tarefa, todos nós agora, é de buscar reverter esse ódio com educação, com acolhimento, né? Porque esse ódio tem que se desarticular, senão a gente vai seguir com uma luta muito difícil. E o que vem por aí agora a previsão do Rudá, né, é que a gente vai ter provavelmente uma calmaria, mas eles não vão sossegar depois. A gente já está tendo uma dificuldade de aprovar a PEC da transição, porque o Centrão, de novo, quer os seus privilégios de bilhões e de não romper com o orçamento secreto, e aí um outro tipo de crédito transitório vai depender do Congresso, então não vai ser fácil, vai ter que ter toda uma articulação. E aí, de novo, eu tenho batido nessa tecla que tem uma proposta que o Boulos falou e que o Ciro encampou na plataforma dele, é que se faça muito plebiscito e referendo. É gasto? É gasto, mas eu acho que sai mais barato do que voltar a pagar o Centrão, né? Então, acho que são essas questões que estão aí, e o nosso desafio é isso, é lidar com essa pulsão de morte, com essa desinteligência, com esse desamparo, né? Tem muita escuta pela frente, né? E esperar o que vem durante um ano, que não vai ser de confronto, aquela expectativa que a gente tinha de, bom, vamos levantar o véu das coisas, vamos ver quem matou Marielle. Eu acho que a tendência é que, nesse primeiro momento, o Lula vai tender a atender as coisas de campanha, de salário, negociar, e é isso que dá para fazer, né? Eu acho que sim, eu acho que o que se mostrou nesses últimos anos foi uma réplica muito grosseira, né, do antidemocratismo, né, que a gente verificou lá no movimento nazista. Então, assim, eu acho que esse movimento ele é irrefletido, né? Ele o sujeito dentro dele, ele perde um tanto da capacidade de avaliar a situação e de ser empático, no mínimo isso. E esse é a grande, né, um momento assim que uma onda, né, que eu percebo que estamos, mas eu acho que é no sentido de ir desconstruindo isso nas narrativas sociais. Me veio tanta coisa na cabeça que eu preciso ordenar, mas me parece que assim, uma das primeiras coisas que eu acho que vale a pena pontuar é que quando a gente fala agora no significante exército, para mim ele entra quase que na mesma horizontalidade do mito.
tanto para umas pessoas que apoiam Lula, isso nós não podemos Claro, enquanto deixar, instituição, tu tens razão, e né? algumas pessoas que apoiam Bolsonaro. Então ele faz a função o nome me lembrou o nome do pai na fala de vocês, o Lacan, né? Me parece que é um pouco isso, né? Mas, Tirando, mas mas é um cano aí, né? e isso, mas aí sim, aí veio a outra questão que é essa identificação com o perverso, né? Talvez, assim, ó, é claro que a gente tem uma grande tendência, né? Essa imparcialidade é tosca, mas eu vejo assim, ó, são movimentos extremos, tanto de direita quanto de esquerda, ou poderiam ser, mas atualmente eu vejo uma direita conservadora com imperativos preocupantes, assim, onde exatamente falta aquilo que eu citei anteriormente, essa falta de empatia. Sim. Então, é uma narrativa bastante discriminatória, né? Incrível que a gente verifica, agora vou dar um salto, né, porque está acontecendo muitas cisões familiares, assim, enfim, de posicionamentos, isso tem tido consequências, né? O quanto essas posições, assim, ó, de discriminatórias começam a aparecer e tem um discurso que faz aderência a isso e, para mim, no fundo, sempre requisita um pai autoritário, um pai tirano. Sim. Pai... Claro, esse nome do pai está vindo de uma maneira distorcida, né, que não sabe mediar a questão da lei com o gozo, com respeito, e a gente tem eventos que aconteceram agora, né, nas escolas, né, no Israelita, não lá no Copilha, né? Não é um pai que limita, é um pai que mata. Claro, sim, mortífero, e isso é enlouquecedor, é fobia. Impõe a sua vontade, né? Ele impõe a sua Por exemplo, vontade. essas crianças que foram discriminadas, esses jovens lá nos colégios, né? Onde é que está a educação que eles tiveram, né? Onde é que está o respeito na alteridade, o afeto? É porque tudo isso está muito desrecalcado, né? Eu acho que tem uma chancela para que tu possa ostentar o teu racismo, o teu preconceito, e isso existe, né? Não dá para negar. Bom, mas existe lei, né? O que a gente usa para conter a perversão, né? É a lei, porque são atos perversos, né? Mas aí, gente, não podemos deixar passar batido, porque isso é uma questão que ela, de uma certa forma, ela demonstra algo que nós conversamos muito, que é o elemento ética nesse parâmetro. Vamos lá. O Estado democrático de direito é o império da lei, disso não se discute. Mas quando tu tem um evento, e esse evento não pode ser passado historicamente batido, aonde um juiz, e olha que vocês sabem que eu não acho que o Lula seja santo, mas à luz do direito não havia elemento nenhum para o seu Moro prender o Lula. Mas o seu Moro prende o Lula deixa de concorrer em 2018, e ele ganharia já em 2018. No primeiro turno. O candidato que ele favorece com a sentença assume e ele vai ser ministro do cara. E tudo bem, gente. E teve um tribunal, um TRF4 no Rio Grande do Sul, que corroborou esse absurdo. E tudo bem, gente. Então, assim, qual é o nosso grande problema? E aí talvez a gente comece a ter escapes das pessoas de acreditarem nesse potencial do império da lei. Quando uma situação dessas, tu consegue impor o Estado e tu consegue fazer a lei servir a um propósito específico, é natural que essa desconfiança permeie todo o tecido social. Porque o que aconteceu ali não tem nome do ponto de vista histórico. Eu brinco, o juiz me prendeu, ficou com a minha mulher, com os meus filhos e com a minha casa, e tudo bem. Gente... Claro, eu acho que é bem importante que tu traz isso, né, que é o lugar da justiça, né, que é a lei e se a gente parar para pensar, né, mal, se tem problemas com eles, é pior sem eles, né, a gente vê os fascistas bolsomínios, né, o Supremo é o povo, que é uma coisa falaciosa, né, ridícula, né, mas eu vou te dizer, o que agora recentemente me trouxe um respeito
até como modelo para o STF, o Supremo Tribunal Eleitoral, né, que se posicionou naquele momento derradeiro das barreiras, se posicionou em relação à urna, com aferição, com chancelamento da legitimidade, né, e, pasme, né, na pós-verdade que a gente vive, cortar fake news virou censura. Então, tem coisas que são tragicômicas nessa realidade surreal, nessa...